Alô, galerinha, na aula de hoje a gente vai construir, né, a tabela das razões trigonométricas dos ângulos notáveis, beleza? A tabela das razões trigonométricas dos ângulos notáveis. Então, ó, tá aqui de posse a tabela. Então a gente vai construir. Então preste o máximo de atenção na construção, beleza? Primeiro, razões trigonométricas. Então as razões trigonométricas são seno, cosseno e tangente. E isso tem que ficar no cocão. Os ângulos notáveis. Coloca na cabeça que os ângulos notáveis são 30 graus, 45 graus e 60 graus. Beleza? Agora presta atenção na sequência que a gente vai fazer aqui, ó. Vamos montar os valores aqui da tabela. Então vai ser assim, ó, presta atenção. Presta atenção, vamos ver melhor aqui. Vai ser 1, 2, 3, beleza? De baixo para cima, 1, 2, 3. Tangente, 3, 1, 3. Repitam, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tangente, 3, 1, 3. Beleza? Vamos extrair a raiz quadrada disso aqui tudinho. Extraindo a raiz quadrada disso tudinho, raiz quadrada de 1 é 1, raiz quadrada de 2 não tem, fica raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 1 é o mesmo, raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 1, raiz quadrada de 3. Show de bola! Depois que a gente extrai a raiz quadrada disso tudinho, a gente divide seno e cosseno por 2. Divide seno e cosseno por 2. Então, ó, dividindo seno e cosseno por 2. Divide seno e cosseno por 2, tangente de 30 por 3. Então, a regrinha é divide seno e cosseno por 2, tangente de 30 por 3. E aí a gente montou os valores das razões trigonométricas para os ângulos notáveis. Beleza? O que é que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer um exercíciozinho sobre a aplicação desta tabela, tá bom? Então, vamos pegar aqui um exercíciozinho, é o que vocês vão enfrentar primeiramente no livro didático e no Classroom da turma de vocês. Beleza? Vou colocar um ângulo aqui, vou colocar um ângulo de 60 graus. Aqui é o ângulo reto e aqui é a medida, sei lá, 6 metros. Beleza? Então, veja só, que é o exercício, né? No exercício ele dá esses valores. Beleza? Então, no exercício ele pede para que você encontre esta medida, o valor desta medida. Como eu não sei, vou dizer x. E esta medida aqui também. Como eu não sei, já usei x, vou usar y. Show de bola. Então aqui a gente vai usar os nossos estudos, os nossos conhecimentos. Teorema de Tales, teorema de Pitágoras, razões trigonométricas e agora a tabela, né? Então, veja só, se aqui é um triângulo e é um triângulo retângulo, então eu posso aqui dar nome aos elementos dele. Eu tenho um ângulo agudo, um ângulo reto para dizer que aqui é um triângulo retângulo, e vamos dar nome aos bus, né? Oposto ao ângulo reto, a gente vai dizer que esta medida é a hipotenusa. Se eu encontrei a hipotenusa, os outros lados são chamados de catetos. Show de bola. Beleza? E se eu tenho o nome desses elementos, vamos nessa. Vamos ver o que é que a gente vai utilizar para resolver o problema, ok? Então vamos aqui, ó, para as razões trigonométricas. O que é o seno? Seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Isso tem que estar no cocão. Cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. No cocão. E tangente? Cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, as definições das razões trigonométricas estão aqui em cima. Beleza? Então, vamos nessa. Vê, para eu achar a medida x, esse cateto com relação ao ângulo que a gente está fixando aqui, ele é o cateto o quê? É o cateto oposto. Beleza?
Cateto oposto. Se esse aqui é o cateto oposto em relação ao ângulo, este aqui é o cateto adjacente. Show de bola. Tranquilo? Então vamos ver qual das relações aqui em cima a gente vai poder usar. Lembrando que, observe que o seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Duas grandezas, uma tem que ser dada. Beleza? Então, como ele está querendo calcular o cateto oposto, foi dada a hipotenusa. Então, a gente vai usar que relação para encontrar esse valor? Vamos achar aquele valor através do seno, o seno de 60 graus. O seno de 60 graus é o que? É o cateto oposto, que eu não sei, x, sobre o valor da hipotenusa. O valor da hipotenusa, 6. Então, como é que a gente resolve isso? Eu sei que pela tabela eu conheço o seno de 60. Então, o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Então, este seno de 60 a gente vai tirar justamente da tabela. Da tabela, quanto é o seno de 60? Raiz de 3 sobre 2. Isso vai ser igual a essa expressão aqui. Ok? Então, ó, como é que a gente resolve esta expressão aqui? Multiplica-se o meio pelos extremos. Beleza? Multiplicando o meio pelos extremos, vai ficar 2x que multiplica 6 que multiplica a raiz de 3 sobre 2. Beleza? Aqui é a continha. Essa continha a gente vai acelerar um tiquinho, tá bom? A gente corta esse com esse. Vai ficar 3 raiz de 3. Beleza? O que é que a gente vai fazer com esse número 2? Essa operação matemática vai passar para cá. Então vai ficar x igual a raiz de 3 sobre 2. Beleza? Então aqui a gente tem uma operação matemática que a gente tem que fazer, tá? Eu vou dividir esse com esse. 3 dividido por 1 por 2 dá 1,5. Vezes, ó, colocar este valor aqui que eu vou mostrar para vocês. Raiz de 3 é justamente este valor, 1,73. Beleza? Vamos fazer a multiplicação dessa continha. Efetuando a continha vai ser 2,595. Beleza? Metros. É só fazer essa continha aqui, ok? O que é que a gente vai fazer agora? Como a gente achou o valor de x, vamos achar o valor de y. Para achar o valor de y, a gente vai usar o que? O cosseno de 60 graus. O que é o cosseno? É o cateto adjacente sobre a hipotenusa. E o cateto adjacente é esse daqui, ó. Cateto adjacente y sobre a hipotenusa, que é 6. Como é que a gente resolve esse babado? Vai na tabela e verificar quanto é o seno. Desculpa, quanto é o cosseno de 60. Então, o cosseno de 60 é igual ao que? 1/2. Então, a gente vem aqui e bota igual a 1/2. Igual a y sobre 6. Como é que a gente resolve isso? Multiplica-se o meio pelos extremos. Beleza? Então vai ficar 2y igual a 6. Como eu quero achar y, essa multiplicação vai passar para cá. Divisão. Aí chega o número. Y vai ser igual a 6 dividido por 2, que dá 3. Certo? 3 metros. Beleza, então eu achei o valor de x e o valor de y, aplicando a tabela dos ângulos notáveis. Beleza? Colocar na cabeça.
os valores de raiz de 2, raiz de 3, raiz de 5 e raiz de 7. Resolvam esses valores e procure os meus clubistas. Tchau, tchau, fui!